Bom dia, meu querido. Vamos lá estudar um pouquinho sobre direito constitucional. Essa nossa lei maior que está ali no cume da pirâmide das leis. Direito constitucional. 250 artigos. Dentre esse contexto de direito positivo, de direito posto, nós vamos então nos ater. Dentro dessa complexibilidade, nós vamos nos ater às garantias fundamentais, especificamente voltadas em que, mestre? Voltadas a respeito quais sejam os remédios constitucionais. Então, o tópico, o nosso conteúdo deste estudo, dentro da matéria disciplina Direito Constitucional, nós estaremos estudando as garantias fundamentais. Nesse sentido, quando observamos e lemos etimologicamente o significado, as garantias o que são? É aquilo que dá segurança, é aquilo que defende. Então, o que é que fundamentalmente podemos utilizar quando algum ato nos aflige? Quando algum ato de imoralidade aflige a sociedade, o indivíduo, a coletividade. Nós então podemos usar constitucionalmente alguns remédios constitucionais. E quais sejam esses remédios? Preste atenção. Um deles, ação popular. Qual, mestre? Ação popular. Guarde bem, ação popular. Outro, habeas data. Outro, habeas corpus. Outro, mandado de segurança. Vamos repeti-los? Pois bem, ação popular, habeas data, habeas corpus, mandado de quê? Mandado de segurança. Então, habeas corpus, ele protege o quê? Um direito de locomoção. Habeas corpus protege um direito de locomoção. Habeas datas, informação relativa à pessoa. Habeas data. E o mandado de segurança em relação ao quê? Aos direitos, mandado de segurança aos direitos difusos. Esses são os remédios. E dentro dessas garantias, podemos considerar que essas garantias, meu querido aluno de direito, ela é então, a garantia é um direito que protege outro direito. Então, é um direito que nós temos, essa garantia, ela nos proporciona uma proteção ao outro direito. Então, o que são? O que são essas garantias fundamentais que a Constituição nos proporciona e nos confere nesse diploma legal? Pois bem, como já falamos, é um direito que protege outro direito. E quais são essas garantias? Elas se dividem. As que estamos então nos preocupando a estudar nesta manhã, neste vídeo de número 1, são essas garantias como há pouco citamos: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e ação popular. Neste vídeo estaremos apenas focando na ação popular, ok? Esses são os remédios constitucionais. Não são apenas os remédios constitucionais que essas garantias fundamentais elas nos apresentam e nos oferecem. Existem outras garantias, mas estaremos deixando claro, focado em alguns vídeos dentro desses remédios constitucionais, ok? Pois bem, nesse contexto, como nós aqui já falamos, vamos estudar criteriosamente cada uma delas, ok? Focaremos então nesses remédios que eles são tidos, eles são então oferecidos dentro de um rito processual judicial. Se ele é judicial, preste atenção. A exemplo da impetração da ação popular, então é uma ação onerosa. O que é uma ação onerosa? Ela então exige que algo seja pago. O que, professor? As custas processuais. Para que você possa impetrar esse modelo de remédio constitucional denominado ação popular, saiba que você precisa então estar com vistas ao custeio do que? Das custas processuais. Tem que pagar dinheiro para que você possa impetrar a ação popular, que é esse exemplo que aqui já estamos dando em introdução. Pagar as custas processuais. E como esta ação é uma ação, direito de agir, direito de demandar, direito de impetrar a ação popular,
ela também faz com que haja a necessidade de um advogado. Sem advogado você não consegue demandar. Sem advogado você não consegue, sem que esse mesmo, na sua capacidade postulatória, você não consegue dar a entrada, protocolar a sua ação popular. Precisa então, para a mesma, ter um advogado. Sem advogado, não se consegue impetrar a ação popular, ok? Preste muita atenção, que a ação popular é um dos remédios constitucionais. É garantido por um direito constitucional a respeito de atos que vão de encontro a algo errado, que afere, que vai de encontro às leis constitucionais. Então nós ficaríamos de braços cruzados? Não. Existe esse remédio para curar essa ferida, qual seja a ação popular. Mas para que motivo? Quais os motivos, professor, que precisamos então saber que aquele motivo nos dá ensejo a essa natureza de ação popular, para impetrarmos essa ação. Vejamos e veremos logo mais ainda dentro desse vídeo. Então fique atento, preste atenção naquilo que estaremos ainda nos aprofundando a respeito de ação popular como remédio constitucional. Pois bem, precisamos então entender e vamos nos focar aonde? No primeiro remédio constitucional, que as garantias fundamentais constitucional assim especifica qual seja, professor, a ação popular. Guarde o nome dessa ação: ação popular. Ação popular. E aí, quem pode então impetrar? Olha o termo, começa então a constituir, a aumentar o seu vocabulário jurídico. Quem é que pode então, essa é a pergunta, impetrar essa ação popular? Interrogação. Vejamos o que nos fala na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 73. Pegue o seu vade-mecum e abra no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 73, e vejamos quem pode dar entrada, quem pode então ser o quê? Aquele que vai impetrar a ação popular. Quais são os autores no polo ativo? Quem são os legitimados no polo de autor? Para poder então propor, para poder então impetrar, guarde essa palavra, impetrar o que? Este remédio constitucional denominado ação que, mestre? Ação popular. Então, abra o seu vade-mecum no artigo número 5º da Constituição Federal, inciso 73, vejamos o que este artigo nos fala a respeito deste remédio constitucional. Diz assim: qualquer cidadão, então, qualquer cidadão pode impetrar, pode ser o demandante, pode ser o autor dessa ação judicial denominada ação popular. Então tá aqui, qualquer cidadão, artigo 5º, inciso 73 da Constituição de 88. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise. Então nós já sabemos aqui, no primeiro período deste artigo número 5º da Constituição, que nos mostra que quem é que pode ajuizar essa ação popular? Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Pois bem, qualquer cidadão, preste atenção, pessoa física, pessoa jurídica, não pode demandar esse remédio constitucional, entendeu? Qualquer cidadão, pessoa física, jurídica, não pode, não é legitimado para impetrar ação popular, qualquer cidadão, pessoa física. Pois bem, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Qual o objetivo? Que vise anular ato lesivo. Então, ela tem um propósito.
O remédio é, então, está dizendo aqui, vise anular um ato lesivo a quem, mestre? Um ato lesivo, uma ação humana a quem, mestre? Um ato que foi feito ao patrimônio público. Alguma coisa que foi feita, que trouxe uma lesão, um prejuízo, um dano ao patrimônio público que é meu, seu e de todo cidadão brasileiro. Qual remédio constitucional, meus alunos de direito? Um deles, ação popular. Um deles, que estamos focando aqui, ação popular. Outro deles, mandado de segurança. Outro, habeas corpus. Outro, habeas data, conforme a situação específica constitucional de cada um deles. Neste caso, estamos então estudando ação popular. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, guarde isso, hein? Decore isso. Ou entidade de que o Estado participe, olha aqui, relativo que à moralidade administrativa, algum ato de algum governante, algum ato que mexeu, trouxe um ato lesivo, uma consequência, um prejuízo sobre moralidade administrativa, ação popular. Ação popular. Pois bem, também ao meio ambiente, alguma atitude, alguma ação, alguma situação que trouxe o quê? Um prejuízo, uma lesão ao meio ambiente que repercute a todas as pessoas, a coletividade, mesmo que isso realmente você acha que é só lá no norte do país, mas vai chegar em você, ação popular. Um ato lesivo ao meio ambiente, um ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Resolvem realmente tomar uma atitude arbitrária em relação ao que algo que é denominado, considerado um patrimônio histórico e cultural, ação popular. Pois bem, como é uma ação popular, como depende aqui do interesse de agir, da faculdade de agir, do facultas agendi, é judicial, é oneroso e por isso tem que pagar custas processuais e depender de um advogado para que você possa, então, na condição de autor, impetrar essa ação contra esses atos lesivos que o artigo 5º, inciso 73, nos mostra aqui. Existe uma ressalva em relação à onerosidade. Vejamos o final do período do caput do artigo 5º, inciso 73, fala no finalzinho. Ficando o autor, qualquer pessoa física, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, se não teve má-fé daquela impetração, isento de custas judiciais e da obrigação do ônus da sucumbência. Ok? Então, se a boa-fé para proteger um ato indevido de quem quer que seja, que afere a nossa população, significa que na condição de sucumbência, que é perder, que não lograr êxito naquele intento, você não vai sofrer o pagamento das custas advindas dessa sucumbência. Pois bem, o que nós aprendemos já é algo que começa então a fazer um filtro. Qualquer pessoa pode então impetrar a ação popular. Depende de advogado. Ela é onerosa, tem custos processuais. Pessoa física no polo ativo, assim é legitimada. Se não tiver má-fé nesta demanda judicial, as custas e sucumbências, elas não são consideradas. A ação popular como o remédio constitucional contra atos lesivos feitos em relação a quem? Voltando, pegando aqui a lei, no artigo número 5 da Constituição, inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima, qualquer cidadão, pessoa física, jurídica, não pode. Pessoa física, meu querido aluno de direito, legítima para propor ação. Vamos colocar para impetrar a ação popular
que vise, olha o objetivo, olha o foco, anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor, ficando o demandante, aquele que está no polo ativo desta ação popular, salvo comprovado má-fé, se sempre ele fez com boa-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Não pagará as custas judiciais no curso do processo e se não lograr êxito, se for improcedente essa impetração, essa ação popular, aqui está dizendo da isenção da obrigatoriedade do pagamento da sucumbência. A ação popular, um dos primeiros remédios constitucionais garantidos pela nossa Constituição Federal de 1988. Então, meu querido,